Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Poder aceitar, Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe. A gente nessa noite queremos falar um pouco sobre o cuidado que a gente deve ter com o meio da política. Algo que a gente já temos falado algumas vezes para os irmãos, mas hoje, como amanhã é segundo turno, a gente não quer fazer campanha para nenhum candidato, não. Mas a gente queremos falar para os irmãos o cuidado em que a gente deve ter com a política. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E infelizmente, meus irmãos, por causa da política, até o povo de Deus tem ficado desunido. Não é verdade? Infelizmente, por causa de política, o povo de Deus tem ficado desunido. Como desunido? Brigando um com o outro, ficando com raiva um do outro por causa da política. Mas a palavra de Deus nos ensina assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como é, meus amados irmãos, que a gente diz que vai morar no céu se a gente vive desunido? Deus quer ver o seu povo reunido e unido. Mas Deus não quer ver o seu povo desunido e nem brigado por aquilo que passa, por aquilo que aqui fica. Se a gente diz que vai morar no céu, a gente tem que estar reunido, mas unido no amor de Cristo Jesus. E entender que tudo isso passa. E tudo isso faz parte de uma sociedade, porque isso existe desde o começo do mundo. Jesus deixou governador, Jesus deixou prefeito, senador, presidente. Tudo isso já existia desde o começo do mundo e nós não vamos perder a nossa salvação por causa de coisas que passam, por causa de coisas que aqui fica. Mas o que a gente temos visto, meus irmãos, é as pessoas ficar desunidas e brigando por causa de política. E eu quero dizer que o poder passa, mas Jesus permanece. A orientação da palavra do Senhor, que a gente não pode perder a nossa salvação por causa disso. A gente não pode ficar com raiva do irmão por causa disso. A gente não pode ficar brigado com o irmão por causa disso. Sabe por quê? Porque são coisas que passam, são coisas que aqui ficam. Se eu digo que eu vou morar no céu, eu tenho que estar em paz com Deus e em paz com meu irmão. Porque eu, graças a Deus, meu irmão, eu me dou bem com todo mundo. E oro por todos. Não tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa de ninguém. Graças a Deus por esse coração bom que Jesus deu, não é? Eu me dou com todo mundo. Mas o que eu tenho visto hoje, infelizmente, é que a política tem feito com que muitos fiquem com raiva do outro. Mas a palavra de Deus diz diferente: não brigue por causa da política, porque a palavra do Senhor diz que ó, quão bom e quão suave é que o irmão vive em união. Aí eu pergunto e digo, sem medo de errar: como é que a gente vai tomar a Santa Ceia se a gente vive desunido? Não é verdade? Como é que a gente vai participar do corpo e do sangue de Cristo se a gente vive desunido? Diferente um com o outro. Nem da Santa Ceia pode participar, para que não coma e nem beba do corpo e do sangue do Senhor indignamente. É assim que ensina a palavra de Deus. Estão dando para entender? Aí o estudo diz: não faça politicagem. O estudo bíblico diz: olha, não faça politicagem. Porque Romanos capítulo 13, Romanos está na Bíblia, capítulo 13,
diz que as autoridades que existem foi constituída por Deus. Então, ao invés de fazer a politicagem, a gente exerce nosso dever de cidadão brasileiro e ora para que seja feito através do povo a vontade de Deus. Porque uma coisa, meu irmão, é política e outra coisa é politicagem. Política faz parte da sociedade, já existe desde o começo do mundo. Mas politicagem não pode e nem deve existir, mas infelizmente existe. E às vezes a gente dizia que só existia no meio dos ímpios que não conhecem a palavra, mas já está entrando até no meio da igreja e o altar de Deus está ficando corrompido. Mas ele diz que dentro da casa dele não pode ter desunião e não pode ter politicagem, porque aqui a glória e o louvor é para Jesus. A glória e o louvor é para Jesus. E algo que Deus permite eu falar, se a gente tivesse, e a gente precisa ter, da mesma forma como a gente fala sobre política, a gente tem que ter disposição e coragem, autoridade e ousadia para falar do amor de Jesus. Porque, irmão, nesses últimos dias, sem medo de errar, orando, Jesus me revela as coisas. Jesus tem sido deixado de lado aí. Nos últimos dias, Jesus tem sido abandonado, é mais lembrado um, é mais lembrado outro, e pouco se fala no nome de Deus. Agora só é um ou outro, mas o nome de Deus está sendo esquecido. Aí a Bíblia diz diferente, que Deus não dá a sua glória para ninguém. Nós temos que orar pela autoridade, tem que orar. Nós temos que votar, tem que votar. Nós temos que eleger alguém, tem que eleger. Mas não podemos idolatrar, porque digno de adoração e exaltação é nosso Deus e mais ninguém. Nós temos que adorar o nosso Deus, mas idolatrar o homem não pode. E eu tenho visto nos últimos dias, meus irmãos, as pessoas colocando mais os homens em cima e Deus para baixo. E será que Deus está contente com isso? Não está contente não. Porque a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. E eu digo que amanhã vai ganhar quem Deus permitir. Quem Deus permitir vai chegar no poder. Porém, quem Deus não permitir, a gente vamos orar para que Deus tenha misericórdia, porque é uma alma que precisa de Jesus. Mas politicagem não pode existir. Eu chegar, que Deus guarda uma hora dessa, está ali o candidato, por exemplo, que irmão Raimundo vota, e eu chegar no carro do irmão rasgar a foto do candidato. Isso não pode acontecer, porque eu tenho que respeitar meu irmão e amar meu irmão no amor de Cristo Jesus. Isso não é de Deus, é complicado. Aí tem que sair do meio da igreja. Essa ação que Deus não se agrada, não é verdade? Eu chegar na casa da irmã ali, ver que ela vota no parlamentar, chegar lá, quebrar com tudo e rasgar com tudo, isso não pode acontecer, porque Deus não se agrada disso. Lembre-se, política é uma coisa e politicagem é outra. Por causa de politicagem, as pessoas ficam com raiva de outra. Por causa de politicagem, um tira a vida do outro. Por causa de politicagem, um fica do mal do outro. Por causa de politicagem, há uma cilada um para o outro e Deus não está no meio desse negócio. Porque a Bíblia ensina diferente, que as autoridades que existem foi constituída por Deus. E a Bíblia diz que nós temos que estar unidos e reunidos no amor de Cristo Jesus. Mas o que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que às vezes muitos estão reunidos, mas não estão unidos. Não é verdade? Muitas das vezes, meus irmãos, muitos têm estado reunidos, mas não estão unidos. E se não estiver unido, como é que Deus abençoa? Se não tiver unido, como é que Jesus cura? Se não tiver unido, como é que Jesus salva? Tem que estar no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma comunhão, para Jesus poder manifestar o poder e a glória dele no nosso meio. Mas se tiver desunido, Deus não tem espaço para fazer o milagre acontecer na nossa vida. Não tem porquê, irmão, porque a gente está fechando muito o coração para Deus e nós não podemos fechar, não é verdade? Nós temos que abrir mais o nosso coração e a nossa vida para Deus. Estão dando para entender? Estão dando para entender?
Mas o que eu tenho visto é isso, que a gente tá falando mais de um, tá falando mais de outro, tá botando um lá em cima, outro lá para baixo e Deus sendo colocado de lado. E eu quero dizer aos irmãos que Deus não dá e não divide a sua glória com ninguém, amém? Aí o estudo bíblico diz, poder passa, olha, poder passa, só dura apenas 4 anos, quem ganhar ganhou, quem perder perdeu, mas poder passa e só dura 4 anos, mas a Bíblia diz que Jesus permanece o mesmo ontem e hoje eternamente. Independente da circunstância, o homem pode lhe abandonar, pode lhe deixar, você confiou na palavra e ele errou com você, mas Deus é o amigo fiel e verdadeiro de todas as horas. E eu não vou perder a minha paz e a minha amizade, a minha comunhão com Deus por causa de coisas que passam. Não é verdade? Porque poder passa, só dura apenas 4 anos. E Hebreus 13:8 diz, Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aí o estudo diz, com consciência e sabedoria. Olha, com consciência, com entendimento e sabedoria que temos que ter, exerça a sua democracia, traduzido o seu direito de votar e o seu direito de cidadão brasileiro. Mas com sabedoria e com entendimento que vem da parte do Senhor. Porque está escrito na Bíblia, minhas irmãs, que em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformem ele pela renovação de vosso entendimento. Amém? O outro estudo bíblico aqui fala para a gente, né? Pois Deus tem falado conosco através desta palavra, tenho certeza disso, né? Tenho certeza que Deus já tem falado conosco através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu colocar o próximo estudo bíblico aqui, para os irmãos entenderem, mas é isso que eu quero dizer aos irmãos nesta noite. Não brigue por causa de política. Não faça politicagem, mas ande de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Não perca a sua paz por causa disso, não perca o que Deus tem preparado para você. Aí o estudo bíblico consciente, as eleições estão chegando, independente de quem você irá votar, é com você e com Deus, que eu não tenho poder de mandar no seu voto. Eu tenho poder de mandar? Não tenho, porque a Bíblia diz que Deus deu livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente quer. Mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite, que a gente escolhe o que quer, mas a consequência a gente não escolhe qual vai ser, vai vir de qualquer maneira. Mas eu não posso obrigar o irmão Raimundo, a irmã Maninha, a irmã a votar em quem eu quero. Não, eu voto, quem dá é irmã, irmão, é democrático, é livre-arbítrio que Deus deixou. Não posso colocar como antigamente na história, eu leio bastante história. Antigamente tinha o coronelismo, os coronéis querem mandar no voto dos empregados, bem assim está querendo acontecer hoje, mas Jesus disse que ele dá livre-arbítrio, a gente escolhe quem quiser e o que Deus permitir vai acontecer, depois que vir as consequências, ninguém pode reclamar. Mas mandar no voto dos outros eu não posso, não tenho esse poder, não é verdade? As eleições estão chegando, independente de quem você irá votar, amanhã, aí diz assim, não perca a sua paz, não perca a sua consciência, não perca o seu respeito e não perca a moral que você tem. E não perca também as boas amizades e principalmente a sua comunhão com Deus. Amém? Que vocês guardem esta rápida palavra, mas tenho certeza que Deus falou conosco nesta noite em nome de Jesus, tá certo? Não voto ninguém, eu não posso mandar, não tenho esse poder, mas tenho certeza que Jesus já colocou no seu coração e na sua mentezinha quem é que ele quer que você vote, não é verdade? Agora, obrigar eu não posso, forçar a barra eu não posso, ameaçar eu também não posso,
porque voto é democracia, faz parte da cidadania brasileira. Mas Jesus vai dar consciência e vai dar tudo certo, e a vontade de Deus amanhã vai ser feita em nome de Jesus, primeiramente a vontade de Deus e segundo através da vossa vida, que vai depositar o seu voto ali naquele lugar, tá certo? Mas faça isso, irmão, não perca a amizade por causa de política não, e não perca a paz.